Você já se perguntou o que nos leva a realizar determinado comportamento? Ou já se perguntou como se desfazer de um hábito indesejado? Pois é, eu também já me perguntei sobre isso. Meu nome é Marcos Alcântara e hoje eu quero te ajudar a pensar um pouco mais sobre essas questões e como elas estão relacionadas com a construção de hábitos e a análise do comportamento humano. Primeiramente, é importante saber que nós somos seres humanos que, além de influenciar, também somos influenciados. E não somente por outras pessoas, mas também pelo próprio ambiente em que nós vivemos. E diante disso, nós somos colocados todos os dias em situações onde nós temos caminhos e decisões diferentes que podemos escolher. E o que exatamente nos leva a tomar determinada decisão ou determinado caminho nas nossas vidas? Bem, é aí que entra justamente o conceito de contingência. Contingência segundo a análise do comportamento, uma das abordagens da psicologia, as condições em que determinada ação ou evento é realizada. Por exemplo, digamos que eu tenha como ação ir ao mercado, um mercado em específico, de ônibus, com um ônibus em específico. E as condições para realizar isso podem ser, por exemplo, que aquele ônibus esteja funcionando e que a rota dele seja normal. Ou também que aquele mercado esteja aberto no dia em que eu quero ir para o mercado e que nesse dia eu também esteja disponível para ir e que exista necessidade de eu ir também. Bem, todas essas condições vão influenciar de alguma forma negativamente ou positivamente a chance de eu realizar aquela ação. Então, digamos que o ônibus não estivesse disponível. Então, talvez eu fosse procurar um outro ônibus para ir para aquele mercado. Ou digamos que no dia em específico eu estivesse muito longe daquele mercado e o ônibus também não estivesse funcionando. Então é possível que eu tome outra ação, como ir a um outro mercado que seja mais próximo, ou até mesmo ir a pé, ou não pegar um ônibus, decidir pegar um Uber. Bem, mas por que é importante nós sabermos disso? Porque boa parte das ações da nossa vida, de alguma forma, são impactadas pelo conceito de contingência. E, além de contingência, também pelo conceito de reforço, que é um outro conceito da análise do comportamento que representa as consequências das nossas ações, que impactam positivamente na chance de que aquela ação se repita novamente. Parece difícil, mas colocando de uma forma um pouco mais prática e mais fácil de entender, digamos que você seja um lutador de esporte, enfim, alguém que está jogando, digamos, vôlei, por exemplo. Existe uma forma específica de você fazer um saque. Caso você seja iniciante, é muito possível que você use diversas formas para tentar fazer o saque. Porém, à medida que você vai vendo ou sendo instruído, de que existe uma forma específica para realizar aquilo e que aquela forma de realizar te traz mais sucesso na ação de sacar, é muito provável que o seu corpo, você naturalmente, comece a realizar somente aquela ação em específico, com naturalidade, sem pensar muito. E a mesma coisa acontece também com hábitos, vícios, como por exemplo de fumar, de apostar, vícios em jogos eletrônicos. Tudo isso, essas coisas, né, as empresas que produzem esses tipos de produtos, inclusive, se baseiam justamente nesse conceito de contingência e reforço. Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo do cigarro. Fumar é reforçado pelo prazer da nicotina. A nicotina, ela é uma substância que tem como base a amina, né?
que assim como as outras substâncias aminérgicas, têm um efeito de gerar prazer no nosso sistema nervoso, como a dopamina, a serotonina, que inclusive está presente no chocolate. Você comer chocolate, ao ser digerido, vai acabar produzindo serotonina. De uma forma saudável, é claro. Já no caso do cigarro, não, é uma forma realmente aditiva. Esses compostos, quando em altas dosagens, são aditivos, né? Da mesma forma também é para apostar. As apostas, elas são aditivas, são feitas para serem aditivas. Jogos também são feitos para serem aditivos. Viciantes, de uma forma mais simples. Mas bem, você tem o hábito de fumar e é recompensado pela nicotina que é liberada. Então, cada vez que você fuma, você vai ter o seu comportamento reforçado pela nicotina. Então, você vai fumar cada vez mais, mais, mais e mais. Mas bem, por que é importante entender disso, né? Como nós podemos, sabendo disso, aplicar isso à nossa vida, ao nosso cotidiano? Bem, porque usando desse conhecimento nós também podemos nos desfazer de hábitos indesejáveis, ou de vícios também. E para isso é preciso introduzir um outro conceito da análise do comportamento, que é a extinção operante, que é basicamente se desfazer desse tipo de comportamento. E existe na extinção operante 3 estágios, sendo o primeiro o estágio operante, em que a pessoa que possui o comportamento está realizando o comportamento normalmente, como de costume. Vamos continuar no hábito de fumar. A pessoa está fumando como de costume, digamos que seja ali uma vez por dia, seja um hábito usual dela, né? E então, para adentrar no segundo estágio, é preciso remover o estímulo, ou seja, remover o cigarro. E a partir disso, no segundo estágio, a pessoa vai ter um aumento na frequência da busca e da intensidade do hábito, do comportamento que ela tinha. Ou seja, ela não consegue mais achar o cigarro, então ela vai entrar no que nós chamamos de abstinência. Aquele desejo, aquela ânsia por aquele estímulo que tinha até pouco. Então, ocorre um aumento até chegar em um pico dessa frequência, dessa busca pelo cigarro, que pode inclusive ser utilizado de formas engenhosas para tentar substituir esse estímulo, como por exemplo mascar chiclete, ou menos engenhosa, mas de uma forma análoga, né? De certa forma análoga, o uso de cigarros eletrônicos, né? Em substituições aos usuais, e outras formas diferentes, como procurar alguém que consiga dar esse cigarro para essa pessoa, por aí vai. Chegando nesse pico, ocorre uma redução gradual até chegar a zero da frequência com que a pessoa pratica aquele comportamento, ou pelo menos busca o comportamento. E é isso que é justamente a extinção do comportamento, né? Porém, há ainda um terceiro estágio em que o comportamento, a busca por ele já alcançou um ritmo de zero, né? Vai se manter em zero, numa frequência nula. Porém, ainda assim existe uma chance de que a pessoa, mesmo tendo parado de buscar por esse estímulo, pela tentativa de fumar, ocorra a chamada recuperação espontânea, que é uma tentativa, assim, meio ao nada, de procurar por aquele estímulo novamente. Isso é o que pode acontecer e é muito perigoso esse caso em que ocorre a recuperação espontânea e também no pico, né? No momento em que está tendo aquela busca maior do segundo estágio pelo estímulo, pelo ato de fumar, no nosso caso, de que caso a pessoa consiga aquele estímulo novamente, o comportamento, em vez de ser extinto, de ser reduzido ou desfeito, ele vai ser cada vez mais reforçado, tem um aumento na intensidade do comportamento. Então, por exemplo, nós começamos o comportamento com a pessoa fumando uma vez ao dia, mas se for reforçado em vez de extinto, em alguma dessas, do segundo estágio ou na recuperação espontânea, a pessoa pode vir a fumar cada vez mais com maior intensidade, com maior frequência. Se antes ela fumava só, digamos que um cigarro, agora vai fumar uma cartela inteira. Se era só uma vez ao dia, agora vai ser 2 ou 3. Entende?
E isso é para diversos comportamentos nossos, não precisa ser só vícios. E para além disso, né, nesses dois casos em que existe a chance de ter um regresso no vício, a pessoa tem que estar sempre preparada com hábitos positivos, porque não basta apenas você tirar o vício da pessoa, mas é preciso que hajam comportamentos saudáveis, atividades saudáveis para preencher a vida daquela pessoa. Senão ela apenas vai buscar aquilo que dava prazer para ela novamente de uma forma fácil, que eram os vícios. Jogos, fumar, etc. Bem, eu espero que esse conhecimento tenha ajudado você de alguma forma, ou pelo menos alguém que você conhece. Se você conhece alguém assim, é importante que você compartilhe esse conhecimento ou busque ajudar ela dessa forma. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve caso você queira ver mais esse conteúdo. Caso você tenha algo a pontuar sobre o vídeo que você gostou ou não gostou, comente aí embaixo que eu fico muito feliz em lhe responder ou discutir com você sobre o tema. E nos vemos na próxima.